Olá, amados, a paz seja convosco. É muito bom poder estar aqui com vocês para fazermos mais uma reflexão bíblica, analisando dentro da palavra de Deus um tema que irá nos ajudar a nos prepararmos mais e mais para a volta do Senhor Jesus. E o tema que nós vamos analisarmos hoje é a importância dos sinais dados por Deus. O que é um sinal? O sinal é um indício, um vestígio, uma prova. Mas eu gostaria de fazer aqui uma observação. Deus, ele sempre trabalhou com sinais. E qual o primeiro sinal dado por Deus na criação? No livro de Gênesis, capítulo 1, no versículo 14, nos diz assim: Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazermos separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Então, o primeiro sinal dado por Deus na criação foram os luminares na expansão do céu, o sol, a lua, as estrelas. E eles servem de sinais para tempos determinados e anos. E é importante que cada um de nós venhamos aprender a compreendermos os sinais dados por Deus. Porque os sinais realmente identificam, eles nos mostram a vontade de Deus. Mas para isso, é importante que venhamos examinarmos as Escrituras. É impossível identificar um sinal de Deus fora das Escrituras. E o que Deus usou para tirar o povo do Egito, vamos ver aqui no livro de Jeremias, capítulo 32, no versículo 21, que nos diz assim: Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito, com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido e com grande espanto. Então Deus, ele usou os seus sinais e maravilhas para tirar o povo do Egito. Mas é importante também falarmos aqui que nos dias de hoje, Deus também continua realizando grandes sinais e maravilhas na vida de muitas pessoas. Porém, muitas pessoas não identificam isto como sinal de Deus. E por que elas não conseguem identificar isso como um sinal de Deus? Porque elas não procuram ter uma comunhão com Ele. Porque elas preferem acreditar em fábulas, elas preferem acreditar no mundo do que na palavra de Deus. E os sinais de Deus, da misericórdia de Deus, pela humanidade em geral, eles são muito claros, né? A própria palavra do Senhor nos ensina: se não fosse pela misericórdia do Senhor, todos nós já teríamos sido destruídos. Mas o que Deus nos pede para fazermos com sinais do céu? Em Jeremias, capítulo 10, versículo 2, diz assim: Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Então, primeiro aqui Deus está nos mandando para não aprendermos o caminho dos gentios. Qual é o caminho dos gentios? São as suas crenças. E não nos espantarmos com os sinais do céu. Se você fazer uma pesquisa aí no YouTube, você pode pesquisar pelo projeto Blue Beam. O projeto Blue Beam é um projeto sendo desenvolvido pela NASA através de satélites e hologramas, que eles têm como objetivo de simular mundialmente vários acontecimentos importantes para as religiões mundiais. Por exemplo, para os cristãos à volta de Jesus, para os budistas vai aparecer Buda, para cada crença vai aparecer aquilo que eles creem. E o objetivo disso é criar um ecumenismo,
é fazer uma religião única sobre a terra, trazendo a falsa ideia, a mentirosa, a satânica ideia de que todos os caminhos levam a Deus. Pois, na verdade, o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o profeta Jeremias está dizendo: não sigais os caminhos dos gentios, e não vos espanteis com sinais do céu. E a palavra de Deus também diz que o justo, ele viverá pela fé. Então, significa que, assim como Deus ele manifesta os seus sinais, o inimigo também, ele levantará grandes sinais com o objetivo de enganar os escolhidos. Mas quando nós estamos alicerçados dentro da palavra de Deus, temos o conhecimento da palavra de Deus, nós não vamos ser movidos por aquilo que nós vemos, mas seremos movidos pelo que cremos, pelo que está escrito. Satanás sabe que ele conseguiu fazer com que a humanidade, a maior parte da humanidade, fosse extremamente visual, desse muita importância àquilo que vê e não naquilo que crê. E eles creem no que veem. Então, quando nós analisamos a palavra de Deus, nós vemos que o Senhor Jesus, ele ensinou o contrário de tudo isso. E por isso não devemos seguir pelos caminhos dos gentios, em crer naquilo que vemos. Pelo contrário, se o que vemos não está de acordo com a palavra de Deus, nós devemos duvidar do que vemos. Agora, o que os falsos cristos e os falsos profetas, eles realizarão? Mateus capítulo 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, o que os falsos cristos e os falsos profetas realizarão? Grandes sinais e grandes prodígios. Os falsos cristos e os falsos profetas, eles já estão aí em operação. Eles já estão realizando os grandes sinais e os grandes prodígios. E se você quiser saber como, depois você me pergunta, eu te respondo, ok? Então, quando nós analisamos a palavra de Deus, nós percebemos que os sinais de Deus são coisas extremamente importantes e que não devem serem desprezadas. Deus, todos os dias, a cada amanhecer, ele renova a sua misericórdia sobre nós. E o tempo todo, ele, através de vários sinais, ele nos convida ao arrependimento. Porém, muitas pessoas endurecem o coração para o sinal de Deus. E aí elas permitem serem atingidas pelo inimigo, serem destruídas pelo inimigo. Então, eu venho aqui hoje convidar você a poder examinar as Escrituras. Crie o hábito diário de ler as Escrituras. Anote as suas dúvidas. A Igreja de Deus está aqui à disposição de cada um de vocês para poder tirar as suas dúvidas. Porque o Senhor Jesus está voltando. E este será o acontecimento mais importante da humanidade. E se nós não estivermos preparados, nós vamos querer apresentar a ele sinais que para ele não vai valer coisa nenhuma. Muitos dirão a ele naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, expulsamos demônios, curamos enfermos. Esses são sinais. Mas ele dirá abertamente a essas pessoas: afastai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço.
vós que praticais a iniquidade, ou seja, que praticais o pecado, que desprezaram os seus mandamentos, que mudaram os seus ensinamentos. Então, o fato de expulsar demônios, curar enfermos, realizar milagres, isso se tornou uma coisa irrelevante para o Senhor, porque não trazia consigo o principal que Deus quer para todo aquele que o serve, que é a obediência à verdade, ao que está escrito. Os homens criaram vários ensinamentos errôneos e que eles vão passando para a frente como se fosse a verdade. Inventaram a morada no céu, a imortalidade da alma, trocaram a santificação do sábado pelo um dia pagão e muitos outros ensinamentos. Então, por isso o Senhor Jesus dirá a essas pessoas: esses sinais, para mim, não valem nada. Afastai-vos de mim, que eu não vos conheço, porque ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então, eu vou mostrar para você um sinal muito evidente que uma pessoa não é de Cristo. Quando a pessoa chega para você e fala assim: não precisa guardar os mandamentos. Os mandamentos foram abolidos. Isso é boca de Satanás para você. Porque o Senhor Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Assim como ele disse para o jovem rico, quando perguntou o que ele precisava fazer para herdar a vida eterna, ele disse: sabe os mandamentos. Então nós devemos guardar os mandamentos. Os mandamentos vai nos salvar? Não. Mas a obediência aos mandamentos de Deus estará mostrando a Deus que nós aceitamos a graça que nos é oferecida pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Toda aliança que os profetas fizeram com Deus e que foi aceita, aprovada por Ele, sempre foi através da obediência. É impossível servir a Deus, é impossível ser aceito por Deus sem obediência à sua vontade. Então eu gostaria de deixar para vocês aqui essa reflexão. A importância dos sinais dados por Deus. Deus nos dá vários sinais através da tua palavra. E eu convido você a examiná-la. Então eu gostaria de deixar para você essa reflexão. Eu sou o pastor Paulo Azevedo, da Igreja de Deus em Belo Horizonte, Minas Gerais. Se você gostou dessa mensagem, por favor, curta, compartilhe com as pessoas. Se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Nos ajude o nosso canal a crescer. Recomende ele para outras pessoas, peça as pessoas para se inscrever, para que a mensagem possa chegar ao maior número possível de pessoas. E curta também, que quando a mensagem ela tem muitas curtidas, o Facebook entende que as pessoas estão gostando, então elas vão passar por mais pessoas ainda. Que Deus te abençoe e te dê uma ótima noite. Em nome do Senhor Jesus, seu Yeshua Mashiach. Até a próxima. Em nome do Senhor Jesus, se Deus quiser.